Hoje tem Neymar em campo. Sim. Passo para quem, então, o host? Pode passar para mim, professor. Sou do grupo 1. Here. Tá, já está gravando, tá, Rian? Beleza. Está contigo. Acessórios, né? Vocês conseguem ver tudo aí, certo? Sim, sim. Acessórios da Beleza. solda. Uhum. Pode começar então, professor? Isso, fique à vontade, pode começar aí. Então, a gente é o grupo 1, né? A gente pede desculpa que não pôde apresentar ontem, porque teve um imprevisto com um dos integrantes do grupo, então a gente está apresentando hoje. O grupo é composto por mim, Luiz, pelo Rian e pelo Vinícius, e a gente vai falar sobre os acessórios da solda. Ele pode parecer um conteúdo mais tranquilo, um conteúdo mais fácil, só que, na verdade, a procura pelo próprio conteúdo, né, pelos acessórios, de fato, foi bem difícil. A gente teve bastante trabalho para conseguir encontrar informações, mas deu tudo certo. Beleza, show de bola. Pode passar, Ria. Então, vou começar falando pelo bocal. Os bocais de gás são disponíveis em vários tamanhos e formatos diferentes, para atender às mais variedades geometrias das juntas a serem soldadas. Frequentemente são fabricados de material cerâmico, que suportam altas temperaturas e são materiais leves, porém quebradiços, principalmente quando aquecidos. O diâmetro do bocal ele é muito importante, devendo ser grande o suficiente para dar proteção adequada para a poça de fusão e, às vezes, também para zona afetada termicamente. Como regra, o diâmetro interno do bocal de gás ele deve ser maior que 1,5 vezes a largura da poça de fusão. E o bocal ele deve ser compatível com o difusor. Beleza. Pode Deixa eu passar, só Rian? fazer uma ressalva aí nesse slide anterior aí, tá? Pode fazer. O que acontece? Os bocais, tá? O que nem tu falou ali, normalmente eles são de materiais cerâmicos, tá? Mas esses servem para a soldagem no processo TIG, ok? TIG, como tu trabalha com o bocal colado, o cerâmico, né? Sim. Acaba que não tem a absorção no material de base, não interfere no material de base, ele não deixa aquecer tanto por causa da cerâmica, né? Térmica. Porém, esses outros que estão aqui na tua foto aqui, ó, eles são metálicos, tá? Então é material de cobre, níquel, que eles absorvem também bastante caloria, porém utilizado no processo MIG-MAG. Tá? Então são metais esses aqui, e cerâmicos no caso da TIG. Esses aqui, MIG-MAG, e cerâmico no caso da TIG. Tá? Tá, obrigado, senhor. Pode passar, Rê. Então, sobre os difusor. O difusor de gás é uma peça cilíndrica de metal responsável pela distribuição do gás de proteção e ele pode ser encontrado em 2 tipos. O tipo convencional. O que seria o tipo convencional? O gás de proteção ele é distribuído através de 4 furos de pequeno diâmetro. Ele é mais barato, ele tem uma fácil adaptação aos vários tipos de bocal de um mesmo fabricante. Sobre o tipo gás lens, o gás de proteção ele é distribuído uniformemente através de fios e de telas de aço inox em malhas bem, tipo aquelas malhas bem finas.
Daí ele proporciona um fluxo uniforme do gás de proteção, além de ele proporcionar também a proteção, né, da poça de fusão, mesmo com a ponta do elétrodo a ponta do elétrodo de tungstênio, ela é projetada até 15 milímetros para fora do bocal. Daí ela possibilita uma melhor visão da área de solda, quando tu tem, tipo, espaços mais limitados, e ela reduz também o risco de poros, mesmo que não esteja em condições 100% ideais. Também o difusor de gás LENS, ele é uma peça cilíndrica de metal, ele é responsável pela distribuição do gás de proteção e ele pode ser encontrado nesse formato daí. Esse de baixo aqui da figura, tá, gente? Esse daqui é o difusor de gás LENS. Então, ele tem essa telinha aqui, ó, inoxidável, né? Ela distribui melhor, deixa mais uniforme a saída do gás pro bocal, né? Então, é esse cara aqui que a gente usa numa tocha TIG, não na Mig-Mag, tá? A Mig-Mag é mais ou menos semelhante a esse aqui, como o colega falou ali, eles têm 4 furinhos, tem mais 2 furos ainda ali, né? E espalha, então, que dá a saída do gás, né? E depois conduz o gás para a poça de fusão, lá para a ponta do bico de contato, é o bocal. Tá? Então, esse aqui de cima para MIG, o de baixo para TIG. Não necessariamente são sempre esses aqui, tá, gente? Aqui para uma soldagem mais delicada, uma soldagem com mais acabamento, a gente utiliza esse cara das lentes, tá? Depois eu pego uma outra hora e mostro para vocês a máquina ali. Então, esse aqui é para o gás lentes, tá? O nome disso aqui é lentes, não que seja o gás, né? E sim o tipo de difusor. Esse é para TIG, ok? Beleza, vamos lá. Bom, então eu vou falar um pouco sobre o bico de contato. Ele que é responsável pela passagem da corrente elétrica para o arame, e ele deve ser escolhido conforme o diâmetro do metal de adição. No caso, a maioria dos bicos possuem a rosca M6 ou M8, com diferentes comprimentos, isso depende muito do padrão da tocha utilizada, e ele deve ser inspecionado constantemente e trocado sempre que estiver com um furo ovalizado com folga em relação ao arame. Exato. Por quê? Porque ele pode trancar. No caso, não sei se dá para ver, tem o aqui do oval, ele pode entupir ali. Tá. E ele pode ter folga também. Essa folga, no caso, né? Por que ele tem que ser bem justo, tá, gente? Que o arame ele tem que sair com exatidão. Se tiver uma folga, o arame começa, nem dizem aí, né? Ele bambeia, fica bambeando, né? Então, ele não fica na direção correta. Então, isso pode oscilar na minha soldagem, tá? Isso que ele não pode ser maior do que o diâmetro do eletrodo, né? Do arame, do metal de adição. Ele não pode ser maior e também não pode estar ovalizado. Acontece muito de ovalizar isso aqui, porque assim, ó, cada vez de pegar um alicate e fazer a limpeza correta, ele vai lá e bate com a tocha no material que tiver perto, numa mesa, no material de base. Aí acaba, isso aqui fica ovalizado, ou entortando, ou estragando também, né? Então tem que ter esse cuidado aí, porque o arame esteja saindo de forma perfeita ali, pelo furo que é destinado ao tamanho do metal de base, metal de adição, tá? Esse é um detalhe. Eu vou falar um pouco também aqui, não sei se encaixa bem no nosso conteúdo, mas é sobre a posição do bico de contato. Ele tem 3 posições, que é o bico de contato recuado, que ele, no caso, é recuado entre 2 a 4 milímetros e é indicado para soldagens com arame tubular, com a proteção gasosa, as soldas MIG em alumínios e ligas leves e arames inoxidáveis. O bico alinhado ele já é indicado para sólido de ácido de carbono e inoxidável e arame tubular. E também é recomendado para arames que têm menos de 1 milímetro ou 1 milímetro. E o bico de contato projetado ele é colocado 3 a 4 milímetros para fora do bocal e para soldagens com acessos que são difíceis, como arestas, ali em cantos de filetes.
mais utilizado em soldagens com robotizados, no caso. Perfeita colocação aí. Isso aí a variação que tem dos bicos, né, gente? Então, tem vários tamanhos, não é um tamanho único, né? Ele fica, alguns modelos, dependendo do tipo de material, ele fica mais recuado, de 2 a 4 milímetros. Outros podem ficar parelho ali com o bocal, né? Isso em relação ao bocal a gente está falando, né? Pode ficar alinhado também, arame tubular, e alguns tipos de processos aí meio diferente. E o que fica projetado, né? Quando a gente está soldando um ângulo, por exemplo, e o bocal é muito grande para esse ângulo aí, é pequeno, digamos assim, né? Chegar até ele. Então, a gente projeta um pouco mais o bico de contato e aí consegue chegar bem próximo à aresta ali, a junta, né? A ser soldada, né? Então, é uma variação desses bicos de contato aí, também do bocal. O bocal também tem essa variação. Ele pode ser tanto maior, quanto menor, quanto mais fino, quanto um pouco mais largo, tá? Beleza, vamos lá. Vou falar também sobre roletes, ou roldanas. É a parte do sistema de alimentação, e elas são responsáveis por traçar o caminho do arame entre o rolo que ele está para a tocha. O tamanho varia conforme o diâmetro do arame utilizado, ou seja, ele pode ser um pouco mais grande, menor, dependendo, e ele deve ser sempre regulado antes de uma operação. Para isso, eu trouxe um vídeo aqui para explicar como ele é regulado. Eu espero que tenha som, senão eu posso também falar. Só me confirma, tem som? Dá o Tá play nele pausado. quando tiver o início e ver se sai o som. Não saiu som até agora. Não. Não saiu som? Não saiu. Bom, eu vou deixar rolando no final, então eu explico mais ou menos como é que funciona. Bom, o vídeo é bem curto. Ele explica basicamente que para a gente regular o rolete, aqui vou chegar na parte, a gente aperta ele até que o arame não possa mais ser alimentado e a gente coloca numa velocidade que seria ideal para o nosso tipo de soldagem. E com isso a gente coloca uma superfície de contato, que seria essa madeira, no caso aqui que ele usou, e ele vai soltando gradativamente, despressionando, no caso, a roldana para que ele vá alimentando. Assim a gente consegue regular para fazendo os ajustes finais para começar a operação de soldagem. Aquela ali é que nem aquela que eu falei para vocês que eu faço com os dedos, né, gente? Eu seguro o arame. Se eu ficar segurando o arame e ele não passar, né? Então eu tenho que afrouxar um pouquinho lá, porque está muito apertado aquela hastezinha ali que ele mostrou ali, né? Isso. E aí, se passar, beleza. Começar a passar meio fácil assim, né? Mas daí é porque está muito frouxo, né? E aí eu vou lá e dou um pouquinho mais de aperto. Tá? É por aí que eu faço esse ajuste. Depois, claro, a máquina vai pedir na hora de fazer os parâmetros, daí é diferente, é outra coisa. Tá? É só para a tensão do arame ali, para a passagem do arame. Beleza. Boa tarde a todos aí. Agora eu vou na minha parte, no caso, tá? Dos grampos terra. O grampo terra é utilizado para conexão terra, retorno da corrente para a máquina, em processo de soldagem. É fixado o mais próximo possível do local a ser soldado, tendo um bom contato elétrico para a passagem de corrente elétrica.
O mau contato elétrico entre o grampo-terra e a peça pode ocasionar dificuldade de abertura de arco-aquecimento. Pode passar, Rian. Rian, aí. Reguladores. Regulador de pressão para máquina de solda é um aparelho pneumático, projetado para reduzir a pressão do cilindro de oxigênio para uma pressão definida de uso, mantendo-a constante. Mesmo que exista grande variação de pressão de entrada e na vazão de saída do gás, tendo seus manômetros, um que indica a pressão de gás no cilindro, manômetro da direita, e marca a vazão com que o gás sai do cilindro, manômetro da esquerda. Esse no caso dos reguladores que tem no equipamento da máquina de solda, correto? Pode passar, Rian. Agora eu vou falar das tochas. A tocha TIG. Normalmente ela é refrigerada a água para suportar altas correntes de soldagem ou refrigerada a gás. Tocha seca, no caso. E a tocha Mig-Mag. É o equipamento com que você liga e desliga a sua máquina Mig-Mag através de um gatilho. O padrão de tocha para utilização na máquina testada são tochas com conectores ou para soldagem em alta produção. É recomendado uma fonte com tocha refrigerada. E assim, eu gostaria de complementar um pouquinho as vantagens do processo da tocha Mig-Mag, no caso. As vantagens do processo. Não há necessidade de remoção de escória, na maioria dos arames. Não há perdas de pontas como no eletrodo revestido. Alta taxa de deposição do metal de solda, alta velocidade de soldagem, menos distorção das peças, largas aberturas preenchidas ou amanteigadas facilmente, tornando certos tipos de soldagem de reparo mais eficientes, baixo custo de produção, considerando uma soldagem de grande escala, soldagem pode ser executada em todas as posições, processo pode ser automatizado, o cordão de solda com bom acabamento, exigindo menor habilidade de soldador. E as desvantagens? Não solda metais muito espessos, sendo indicada para metais de pequena e média espessura. Não deve ser utilizado em presença de corrente de ar. Manutenção mais trabalhosa, tochas, roldanas, bico de contato, bocal, regulador de gás, tudo tem uma manutenção mais trabalhosa no caso da tocha Mig-Mag. O médio custo do equipamento em relação à soldagem com eletrodo revestido, por causa do uso do gás, não é portátil. Espera aí. Tá passando um caminhão aqui na rua de casa. Enfim, por causa do uso do gás, não é portátil. Não pode ser usada como solda subaquática. E as vantagens, no caso agora, da tocha TIG, que eu vou citar. As vantagens: solda de excelente qualidade e apresenta um bom acabamento, menor aquecimento da peça soldada, baixa sensibilização à corrosão intergranular, ausência de respingos, pode ser automatizado. E agora as desvantagens: dificuldade de utilização em presença de corrente de ar, inadequado para soldagem de chapas de mais de 6 milímetros, produtividade baixa devido à taxa de deposição, custo do equipamento e processo depende da habilidade do soldador, quando não é automatizado. E isso seriam no caso das tochas Mig-Mag e TIG. E assim, esse foi o nosso trabalho aqui. Eu agradeço muito, muito a todo mundo que ouviu a gente aqui e a dedicação do grupo, no caso do Rian e do Luiz. Pode falar, professor. Deixa eu só fazer uma consideraçãozinha aí, tá? Tu Ok. falou sobre o processo, Vinícius, e eu pedi para falar sobre os equipamentos, né? Falou eu tentei bastante sobre procurar, mas não tá Mig-Mag, falou conseguindo. sobre o processo TIG, tá? E Uhum. poderia ter comentado um pouco mais sobre essa parte aqui das tochas, por exemplo, tá? Então, Compreendo. nem a tocha, né? Existem vários tipos de tocha, Mig-Mag, por exemplo, e aí tu poderia ter mostrado uma refrigerada, para o pessoal saber como é que Uhum. ela faz a refrigeração. Tem a Push, se eu não me engano, se eu não estou enganado no nome, tá?
É uma tocha que ela Compreendo. tem um gatilho, parece uma pistola, tá? Ela tem um Sim. roletezinho que vai em cima aqui, ó. Ela vai em cima da tocha, tá? Aí, Uhum. quando ela puxa o material e também empurra ao mesmo tempo, tá? E isso para processos onde tu tem alguma distância muito grande, né? E tu precisa movimentar essa tocha aí para que ela puxe tanto lá do carretel, como ela empurre também do carretel, tá? Então também tem esse tipo Compreendo, de professor. material. Mas beleza, pode ser que tenha outro grupo aí que complemente com alguma coisa parecida com isso, porque tem um grupo aí que vai falar sobre os alimentadores. Mas existe esse tipo de Sim. tocha, tá? A tocha, tu falou aqui da tocha muito rápido também, a maneira que tu apresentou, né? Então, às vezes a Uhum. gente acaba não percebendo tudo que tu fala, tá? Certo. A tocha TIG, ela existe uma gama, assim, uma variação também de tochas, tá? Que nem uma tocha TIG de alta frequência. Como que ela funciona? Ela tem um gatilho para te abrir o arco elétrico, tá? Uhum. Ela tem um gatilhozinho e tu pode apertar aquele gatilho e a máquina, tendo uma seleção de 2 tempos, aperta aquele gatilho e solta e o arco elétrico continua aberto, tá? E aí tu Uhum. pressiona de novo, ele fecha o arco elétrico. Tem umas que tem a rampa de subida, ela aumenta a tensão no começo da abertura do arco elétrico, e máquinas que têm a rampa de descida. Ela diminui no final do cordão para que não fure. Tá? E tudo isso tu seleciona na máquina com o apoio da tocha. Tá? E a tocha seca, ela tem, ela já não é com alta frequência. Essa daqui tu tem que raspar ela no material de base para te abrir o arco elétrico. Ela é mais dificultosa de abrir o arco elétrico, né? E aqui dentro Sim. essa tochinha aí da TIG, viu que tem o bocal aqui que é cerâmico. Aqui dentro ela tem uma pinça para segurar o eletrodo de estênio, é apertado aqui Uhum. conforme tu precisa aqui, essa outra haste traseira dela aqui, né? Então, Sim. faltou informações aí, né? São importantes nesse trabalho aí. Me falou sobre o processo TIG e processo MIG em 5 minutos, mas não me falou sobre as tochas. Tá? Então, essa percepção, que a gente ficou uma semana para preparar esse trabalho e vocês não me perguntaram nada sobre isso. Tá? Fica a dica para os outros grupos aí. Ficaram uma semana e não me perguntaram nada. Fui colocando algum material. Alguns alunos me perguntaram alguma coisa, mas bem poucos. Tá? Olha só. Compreendo. Falar sobre o processo, acredito que já falaram, eu falei também. E também tinha lá naquele trabalho lá, acho que vai ter o próximo ali que eu vou liberar para vocês depois, é da TIG. Então, não foi bem isso que eu pedi, tá? Falar sobre o processo, não. Eu pedi para falar sobre, o grupo de vocês é o 4, dispositivo de alimentação, consumíveis, tipos e características, é isso, né? Não, não, Na O não. verdade, deles é o 11. Quatro é o Esse é o nosso. 11. Acessórios, difusor, bico, bico de contato, roletes, grampos, algumas coisas foram faladas. Sobre o grampo terra, né, sim. gente? Falou, legal ali, é importante a boa conexão e tudo mais. Né? Diversos tipos de grampo terra também, porque tem máquinas que são de 200 amperes, outras de 250 amperes, outras de 350, outras de 400, outras de 500, e aí vai variando essa garra terra aí. Ela não pode ser tão fraquinha assim, ela tem que aguentar o calor, né? Porque ela vai passar uma Uhum. corrente ali e vai criar uma resistência ali naquele ponto. Então, ela vai aumentar a passagem de corrente, então ela tem que resistir. Eu não posso usar um grampo terra, uma máquina de 500 amperes, a mesma de 150. Então tem uma variação também nos grampos. Não precisava colocar a variação, mas pelo menos ter dito, né? Tem essa variação, tá? Então, poderia te ter um pouco mais nisso aí na tua apresentação, tá? É Certo, uma professor. dica, assim, porque vá que tem apresentações lá, fazer depois presencialmente,
e dali já se tira alguma coisa do que vocês aprenderam durante 1 ano e quase 1 ano e meio, né? Eu já cobrei Uhum. algumas apresentações de vocês. Muito Certo, obrigado pelos galera? comentários aí, professor. Vamos trabalhar para melhorar aí. Mas, assim, no meu caso, a gente tinha inclusive tentado falar com o senhor, acho que foi o Rian que tentou falar com o senhor, mas só que o senhor não deu resposta. E, assim, Eu não dei resposta. a gente tentou dar uma pesquisada, a gente deu uma pesquisada, procuramos diversos sites, inclusive no conteúdo que o senhor passou, e isso foi o que a gente conseguiu encontrar. Mas muito obrigado mesmo aí pelas respostas aí, muito obrigado mesmo pelos comentários aí, É um certo? feedback, tá? Não leva a mal, é aprendizado. Uhum. Compreendo bem, Beleza, certo? show. Muito obrigado mesmo. Contigo, né, Ria? Eu acho que a gente tem 33 minutos, acho que não passa para o outro, né? Porque, Aqui falta só 6 minutos. pois é. Aí passa então para mim e depois eu passo o rosto Beleza. pro outro. Certo. Vai abrir outra live então, sabe? Sim, vou abrir outro, já abro agora então. Tá, beleza. Tá? Hum. Acho que foi. Foi? Beleza. Vou encerrar aqui. Então.